Recording is on. Bom dia a todos e a todas, Jaú, todos os jauenses e jauenses. A gente está iniciando mais uma atividade da Semana Integrada do Meio Ambiente 2021, uma semana aí que tem 36 atividades gratuitas para a população, com 16 parceiros, as instituições, pessoas, grupos da cidade que estão participando ativamente na semana. Uma semana realizada pela FATEC Jaú e pela Secretaria do Meio Ambiente. Agradecemos a presença nessa reunião, que nós trataremos sobre as abelhas nativas, o promotor Luiz Fernando Rossetto, o Antônio Carioba, o Tony, nosso amigo, secretário de Agricultura, e o Giovanni Fabrício, que é o secretário adjunto da Secretaria do Meio Ambiente, e eu, Cecel, secretário do Meio Ambiente. E nós resolvemos incluir essa pauta na Semana do Meio Ambiente, porque a gente considera muito importante esse assunto para a cidade, para o mundo, né, para a nossa região, para o mundo, agindo no nosso microcosmo, né, na nossa microcidade, quando pensando no contexto de planeta Terra. Já temos uma ação muito importante sendo realizada na cidade, conduzida pelo Dr. Luiz Fernando e pelo Dr. Júlio, da Secretaria da Agricultura do Estado, que daqui a pouco a gente vai contar um pouco dessa história. Mas hoje, a reunião de hoje é para a gente dar início a uma jornada no âmbito do poder municipal. Então, a gente está encampando já esse trabalho que já vem sendo realizado. Vamos dizer que a gente está se anexando com mais força, já somos parceiros desse trabalho que o Ministério Público já vem realizando, mas a gente sabendo da importância desse assunto para a produção de alimentos, para a biodiversidade, para a qualidade de vida das pessoas, nós estaremos iniciando uma jornada no âmbito municipal para criar políticas públicas duradouras, né, para pensando a médio e longo prazo. Então, eu vou pedir a licença para vocês, só vou fazer alguns slides, apresentar alguns slides aqui, bem rápido, só para contextualizar, e aí eu já passo a palavra para vocês, tá bom? Deu certo o compartilhamento aí? Perfeito. Tá. Bom, quando a gente começou o trabalho aqui em janeiro de 2021, nós começamos com um plano de gestão ambiental 2021-2024, tendo como base 10 diretivas do município Verde e Azul. E uma das diretivas é a biodiversidade, o qual a gente criou esse projeto Abelhas Nativas Sejam Bem-vindas, e que esse semestre que passou, o primeiro semestre de 2021, a gente veio pensando nesse projeto, a gente veio amadurecendo as ideias, e o dia de hoje ele é importante porque a gente dá início a uma jornada ativa nesse processo. E aqui, só para relembrar um pouco o porquê que nós estamos falando desse assunto, e esses mapas aqui, eles já são bem claros para nós, né? Do desmatamento, né? O mapa histórico do desmatamento da Mata Atlântica, o qual nós, no estado de São Paulo, a gente tem uma cobertura muito pequena. No território de Jaú, nós temos uma ocupação por vegetação natural que dá 1,9%, chegando quase 2%. Ou seja, muito pouco da vegetação original e, obviamente, a redução da biodiversidade, ela vem junto com a destruição da floresta, né?
pela relação intrínseca que tem entre fauna e flora. E as abelhas estão dentro desse contexto, e sabendo da importância, né, as espécies, as abelhas são as principais polinizadoras dos nossos alimentos, né? É através delas que acontece a polinização. Muitas espécies dependem exclusivamente das abelhas, né, como a melancia, maracujá, sem contar todas as espécies da flora, né, tanto arbustos, herbáceas, arbóreas. Então, a relevância das abelhas para nós, né? Estamos ligados diretamente com o nosso alimento, com a nossa qualidade de vida, né? A conservação das abelhas. E então, em função disso, né, a Diretiva Biodiversidade tem vários projetos, e um dos projetos é a gente está dando início a essa jornada hoje, dia 2 de junho de 2021, as abelhas nativas sejam bem-vindas. Então, ela faz parte do nosso plano de gestão. E a nossa proposta, aqui no âmbito do Poder Público Municipal, é prioritariamente executar o plano de trabalho firmado entre a Prefeitura e o Ministério Público, que depois eu vou passar para o promotor, para o Luiz Fernando, para o Giovanni, contar um pouco desse plano de trabalho. Mas, resumidamente, é a manutenção, né, das caixas das abelhas sem ferrão do Horto Municipal, a reprodução, né, dessas abelhas através da divisão dos enxames e a educação ambiental. E uma das ações muito importantes que está no plano de trabalho é a elaboração do plano de manejo do meliponário do Horto Municipal. E o plano de manejo, né, ele ainda não foi elaborado. Então, assim, a partir de hoje, a gente vai entrar numa agenda de trabalho para a gente elaborar o plano de manejo. No entanto, algumas ações que vão conter dentro de um plano de manejo já estão sendo realizadas, né? Então, por exemplo, o manejo diário do meliponário do Horto Municipal. A gente já tem escolhido árvores melíferas como prioridade na implantação da arborização urbana, para produzir e também para distribuir, para fazer as doações. A gente já tem escolhido não só árvores, mas também, através do nosso programa de paisagismo, selecionado espécies de paisagismos que a gente tem feito nas praças públicas, com espécies melíferas, né? Já foi feita uma reunião pública, Jaú Cidade Amiga das Abelhas, que reuniu esse projeto do Ministério Público e os parceiros. Foi feito o planejamento da educação ambiental, iniciou-se o planejamento, no entanto, com a pandemia, as atividades não foram realizadas. E também alguns resgates de abelhas para manutenção dos enxames. E aqui, assim, só para compartilhar com o público que vai estar nos assistindo, o canal do YouTube da Secretaria do Meio Ambiente, que é Semeie Jaú, ali a gente tem várias campanhas de educação ambiental que estão disponibilizadas, então peço que vocês acessem, se inscrevam no canal, para a gente poder difundir cada vez mais a agenda ambiental na cidade de Jaú. Então, feito isso, deixa eu interromper aqui. Feito isso, né, só para a gente fazer uma introdução, queria passar para você, promotor, contar um pouco a sua história, a história do Ministério Público nessa jornada sobre as abelhas, né? O senhor que trouxe esse tema de uma maneira muito forte para a cidade, não tem mais volta, já digo para você, porque é um assunto que já está capilarizando, né? E a gente quer capilarizar dentro do poder público, para ser uma força, um braço forte desse tema.
Temos experiências pelo Brasil muito importantes. Eu, particularmente, participei das experiências de Curitiba, que são os Jardins de Mel, na efetiva implantação, quando eu fiz o meu doutorado lá na Federal. Então, quero trazer também a minha experiência, né, vamos dizer assim, se anexar com esse processo na cidade. Então, vou parar de falar agora, passar para vocês, para a gente seguir adiante. Então, passar para você, promotor, contar um pouco dessa história, e depois eu passo para o Giovanni contar um pouquinho das ações, porque o Giovanni é um servidor público fundamental no processo. E depois, por fim, para o Tony. O Tony é um dos militantes da proteção da natureza em Jaú. Agora, como secretário de Agricultura, é um grande parceiro para a gente expandir isso para as hortas, para os agricultores, para a gente trazer um outro grupo social, vamos dizer assim, para esse assunto. Perfeito. Então é isso. Obrigado. Bom, primeiramente, bom dia a todos, né, que vão assistir depois esses vídeos. Quero aqui enaltecer o trabalho da Secretaria de Meio Ambiente, também a escolha que o prefeito fez dos seus secretários, né, porque nós temos aqui uma representação muito importante para o meio ambiente, tanto o Cecel quanto o Tony, são os guerreiros, né, dessa batalha, e a gente precisa realmente de pessoas vocacionadas, né, para isso, porque senão o trabalho não avança. Eu vou tentar falar pouco, vocês já me conhecem, como italiano eu falo muito com a mão, e quando me seguro a mão, ainda mais no vídeo, eu acabo disparando a metralhadora aqui e falo muito. Mas eu vou tentar resumir basicamente as coisas. Nós participamos de um curso realizado sobre abelhas sem ferrão na cidade de Agudos, e naquele momento o professor Osmar Mosca, que é lá do EDR lá de Campinas, fez referência à situação, né, lamentável de extinção de várias espécies de abelhas sem ferrão e que vem ocorrendo já há muito tempo. E quando você, Cecel, coloca um mapa do estado, de como era e como está, isso, né, resume tudo. Nós não temos mais florestas, e não tendo essas florestas, nós não temos interligação do corredor de abelhas, elas vão se extinguindo literalmente porque elas não conseguem procriar de forma adequada. Quando a gente olha esse mapa e olha o trabalho que a família Carioba fez e está fazendo em Jaú, eu tenho que literalmente, né, dobrar os meus joelhos e agradecer a Deus pela existência da sua família, Tony. Né, porque fico até emocionado, porque hoje é a única reserva realmente que nós temos na cidade, a reserva de mata, né, fechada, é ali. E temos que fazer de tudo para preservar aquela região. Essa é a grande verdade. Né? Ali é um berço da polinização de Jaú. Se nós queremos pensar em voltar, né, a uma situação melhor do meio ambiente, nós temos que enxergar a mata do Botelho como o berço de tudo isso. Vamos esquecer o passado, as razões de tudo, mas temos hoje uma matriz, que é a mata do Botelho, e a partir da arborização que está sendo proposta pela Secretaria de Meio Ambiente de Jaú para a cidade de Jaú, quer dizer, recuperar as áreas verdes, né, as matas ciliares, plantar mais árvores na cidade, incentivar a população, né, a cuidar melhor do seu jardim. Então, nós pensamos na mata do Botelho como uma matriz para que as abelhas que existem lá possam ir migrando devagar para a natureza novamente. Né? Surgiu, então, lá atrás, essa situação do curso, né, que fizemos, e lá eu tive notícia de que havia o doutor Júlio, do EDR de Jaú, né, que estava lá. Eu não consegui encontrar o Júlio naquele momento, mas fui convidado depois por ele mesmo para participar de um outro curso que foi ministrado no EDR de Jaú. A partir desses dois encontros, surgiu a oportunidade, né, do Ministério Público, numa determinada situação ali no inquérito civil, de promover, né, para a cidade de Jaú a aquisição de meliponários urbanos. O que são os meliponários urbanos? Meliponários públicos e urbanos.
nós conseguimos a doação de recursos para a criação de estruturas físicas, aquisição de enxames de abelhas de várias espécies, né, abelhas sem ferrão, e a colocação desse material todo à disposição da população para a educação ambiental. Também à disposição a médio e longo prazo de enxames, novos enxames, né, para repovoar as matas. Então, o projeto nasceu dessa ideia, né, de salvar o que a gente ainda tem de abelhas, procurar, dentro disso tudo, o engajamento da população, porque sem flor não temos abelha. A abelha depende do néctar para viver, né? A abelha depende das flores e nós dependemos das abelhas para a polinização e para termos os recursos alimentares. Como o Cecília estava falando, algumas espécies de alimentos dependem 100% das abelhas. E a grande preocupação nossa é que existem outros polinizadores, mas é o raio de ação desses polinizadores que nos preocupa, né? Uma abelha com ferrão, a famosa Europa ou europeia, né, a abelha africanizada, como é popularmente conhecida, ela tem um raio de ação de cerca de 5 quilômetros. Algumas abelhas sem ferrão, como as urussus, por exemplo, chegam a 8 quilômetros, né? São abelhas muito fortes. Outras que eu sempre falo que vão ser as salvadoras do planeta, as jataís, o raio de ação dela é de 500 metros. Então, essas abelhas, se elas não encontrarem um ambiente equilibrado, não encontrarem nesse raio de ação, né, as flores necessárias para elas se alimentarem, elas vão entrando em declínio e acabam realmente morrendo, né? Se nós não temos a interligação entre as matas, né, tanto a mata ciliar ali dos nossos recursos hídricos, como a mata do botelho e outras, se nós não temos a interligação desses sistemas, essas abelhas não conseguem fazer a troca genética necessária, né, e vão entrando em declínio. Quer dizer, ao cruzamento de uma mesma família de abelhas, num circuito pequeno, e a longo prazo elas se extinguem, elas não conseguem procriar, tá? Por isso a importância de se plantar, né, e a gente tem falado muito sobre as plantas com potencial melitófilo, né? Por isso a importância de cuidar do que nós temos, né? Então, Tony, continue cuidando de tudo lá, por favor, né? E por isso a importância das matrizes de novas abelhas que já perdemos aqui na cidade, essas matrizes nesses meliponários, né, serem conhecidas pela população, né, e depois um incentivo para a criação de novos locais para a colocação dessas abelhas. Então, os meliponários que nós temos hoje são especialmente, né, no Horto Florestal, no Horto Municipal de Jaú, na Casa da Agricultura, que é o EDR, na Estação Experimental de Jaú e também na ETEC Agrícola. Então, esses meliponários, eles estão abertos à visitação, podem ser conhecidos, né, e devem ser conhecidos pela população. Um outro braço desse projeto foi escolher um parceiro em Bauru, no zoológico. Nós tínhamos uma certa reserva em relação a isso, por conta da distância, etc. Mas nós percebemos o seguinte, que embora Jaú esteja fora, né, da minha área legal de atribuição, Bauru, o Zoológico de Bauru, é um parceiro da educação ambiental de Jaú. Por isso, nós estendemos um braço para lá, estendemos um meliponário também para o zoológico, porque 90% das crianças aqui das escolas, com certeza, já visitaram, né, o zoológico lá em Bauru. Nós não temos mais um zoológico na cidade de Jaú. Antigamente havia um ali perto da piscina municipal, né? Mas antigamente mais de 40 anos. E como não temos mais, é comum as pessoas organizarem, as escolas organizarem viagens para o zoológico de Bauru, para conhecer a diversidade de animais, as plantas, lá o jardim botânico e tudo. Então nós entendemos que o zoológico de Bauru
deveria também ser contemplado como meliponário para servir de educação ambiental para as nossas crianças das escolas de Jaú. Tá? Esse projeto está em andamento. O grande responsável, né, por esse projeto é o Dr. Júlio Simões, lá da Casa da Agricultura, do EDR. Ele é um grande entusiasta também da criação das abelhas sem ferrão. É quem está sempre, né, moderando as situações, intervindo, cuidando, inclusive, fisicamente das abelhas, fazendo alimentação artificial, etc. Nós vamos agora, nos próximos dias, receber um acréscimo nesse projeto, que vai ser um período de 1 ano, aproximadamente, de assistência técnica por um professor de Bauru, que é o professor Richard, que virá uma vez por mês para orientação, né, dos técnicos que já trabalham nesses meliponários e também para promover, né, aulas mesmo, divisões de enxames, aulas presenciais, no caso, né, para grupos pequenos, que são os técnicos, mas para incentivar mais o trabalho aqui na cidade de Jaú e garantir que esse projeto das abelhas sem ferrão continue. Quando você, Cecel, nos convidou para essa reunião, falando a respeito das abelhas sem ferrão sejam bem-vindas, né? Isso me motiva ainda mais, né, continuar brigando por essa causa, porque eu vejo o seguinte: a grande dificuldade hoje é a falta de conhecimento dessas abelhas, a falta de conhecimento de como lidar com elas. Às vezes a pessoa na cidade tem uma casa e num cantinho no muro tem lá um furinho e tem um tubinho de cera com a abelha, a mais conhecida, a jataí. Mas não só ela não é só a abelha jataí que está na cidade. O secretário Márcio, essa semana, nos chamou para verificar uma eletrificação de um poste numa pracinha ali na Rua 13, próximo da estação rodoviária. Porque havia na base desse poste uma abelhinha lá que eles não sabiam qual era, mas tiveram a preocupação de acionar, né, o pessoal do meio ambiente para não perder aquela abelha. E quando nós fomos lá, tanto eu como o Dr. Júlio, nós constatamos que se trata de uma abelha iraí. A abelha iraí parece um mosquitinho. Então, quem não conhece, fala, sai daqui esse mosquitinho, está me incomodando. Mas é uma abelhinha. Ela é tão pequena que parece um mosquitinho. Só que é uma grande polinizadora. Ela não produz quase mel, muito pouco, produz bastante cera, mas é uma grande polinizadora. Então, é uma abelha que precisa ser preservada. E está aqui no centro da cidade, né? E as nossas árvores em Jaú, se as pessoas passarem olhando com calma, vão achar abelhas sem ferrão em várias árvores no centro, nas praças, próximo ao shopping center, vários locais nós já verificamos a existência dessas abelhas. Então, a importância de não usar, né, defensivos agrícolas sem controle, sem orientação técnica, a importância de não fazer a desinsetização, né, sem uma orientação adequada, observar a existência desses enxames naturais na cidade e procurar preservá-los, plantar mais flores, né? Isso tudo é muito importante, são várias pequenas ações que vão garantindo a subsistência dessas abelhas no nosso ambiente, tá? Então, o Ministério Público está aberto para isso, e realmente nós entramos com muita vontade, né, nessa área, porque, como já disse, digo sempre, não é apenas uma questão de momento, né? Einstein já dizia, na época dele, que sem abelhas, a humanidade em 4 anos entra em declínio e extinção. Dada a importância desses insetos para a polinização das florestas, a polinização, né, de toda a cadeia alimentar e a importância da manutenção da vida como nós conhecemos. Então, falar em abelhas hoje é tão importante quanto falar em água, é tão importante como falar, né, em reflorestamento. A abelha faz parte disso tudo. Ela precisa estar protegida e precisa ser feito algo literalmente com rapidez, porque nós já perdemos muito disso, perdemos muitas abelhas. Aqui na região de Jaú, por exemplo, a abelha mandaçaia, que é uma das
mais eficientes na polinização do tomate, a abelha mandaçaia não existe mais. Ela está voltando para a nossa região graças a esse projeto, graças ao Horto Florestal lá, né? Agora com a nova denominação do professor Kiko, graças à ETEC, graças à Estação Experimental, IDR, e algumas pessoas também, alguns particulares, que já aderiram a esse projeto e têm criado abelhas no fundo do quintal, tá bom? Então é isso, Cecília, se deixar, eu vou continuar falando muito aqui, né? Até tem uma camiseta que eu ganhei que fala assim, ó, cuidado, essa pessoa pode começar a falar de abelhas a qualquer momento, né? Eu entrei nessa, só não vesti a camiseta hoje, mas nós entramos nessa, tá bom? Muito obrigado aí pela oportunidade, devolvo a palavra. Obrigado, promotor. Muito bom ouvir essa história, porque é a história do resgate, né, da revitalização das abelhas sem ferrão na cidade, né, no território de Jaú. E eu quero passar para o Giovanni contar um pouquinho a rotina dessa ação no Ministério Público que a gente executa no âmbito do Horto Municipal. Bom, primeiramente, bom dia a todos e a todas que vai também estar assistindo nossa reunião. Um prazer estar participando desse momento, desse marco, né? Sendo funcionário aqui da Secretaria e ajudando na preservação do meio ambiente na nossa cidade. Se me permite, né, doutor, complementando tudo que o doutor trouxe, né, a respeito dos meliponários, né, como eles são importantes, considerando que na área urbana, né, para essas abelhas estarem presentes, né, elas precisam dos ocos das árvores, dos espaços naturais, né, que muitas vezes não podem acontecer, e como os meliponários com as caixas ímpar, né, com seus padrões para cada espécie, são importantes para garantir um primeiro abrigo no momento, para que depois essas abelhas elas possam nidificar nas margens de rios e espaços que permitam, né? E a organização desse trabalho também é importante, principalmente no sentido dos resgates, né? Para que quando elas apareçam, né, em lugares talvez não convenham, né? Ou ofereçam algum risco até para o próprio enxame, de fazer esse resgate e trazer segurança para garantir que numa próxima situação enxameie em lugares que para elas sejam mais seguros, né, na natureza. No nosso meliponário, né, os trabalhos iniciaram em 2019, né, com o recebimento de várias espécies de abelhas. Antes disso, houve alguns cursos, né, preparatórios para a questão do manejo, né. É um ser muito importante, é um ser vivo que quanto mais você se envolve, mais você se encanta, né? Tanto que dentro de tantas terapias que existem, existe uma que chama meliponoterapia, que é o simples fato de você observar as abelhas trabalharem, né? Você ficar de frente à próxima caixa vendo as abelhas trabalharem. E, de fato, é uma atividade muito prazerosa, né? Inclusive, quem está assistindo a gente aí, se interessar, de fato, recomendo a busca e entender um pouco mais, estudar também e na possibilidade de ter o seu enxame, porque é algo muito prazeroso. Particularmente, eu tenho um enxame de jataí. A gente fica tão fissurado, né, doutor? Tão apaixonado por isso que eu falo bom dia para as minhas abelhas. Olá, chego próximo, porque é algo bem legal. Mas no nosso dia a dia, lá no manejo do meliponário do horto, envolve algumas abelhas, elas são de manejo mais simples, né? Que são as trigonas, como a jataí, a iraí, né? Depois nós temos as escaptotrigonas e também as meliponas, né? Que são as de manejo que tem que ser acompanhadas de uma forma mais próxima, né? Por serem abelhas maiores, os enxames em quantidade de abelhas são menores, né? Em proporção. Então, a questão de algumas pragas que podem acontecer,
alimentação no período agora não propício a disponibilidade de alimento na natureza, né? Porque como a gente está tratando de repovoamento, se a gente está considerando que a espécie não é mais presente, como é o caso da mandaçaia, que o doutor citou, é porque um dos motivos é a falta do pasto apícola, né? Do espaço, de lugares para ela poder se alimentar. Então, a gente precisa dar esse reforço agora, principalmente nessa estação do ano, né? Outono, inverno, através de alimentação artificial, né? No qual a gente faz um preparo com açúcar demerara, água e limão, né, para fazer a inversão do açúcar, né, e a abelha poder se alimentar, né, a alimentação ela pode ser feita tanto interna quanto externa, ou em alimentadores externos, qual a abelha vai buscar esse alimento na natureza, né. Além disso, que nós fomos paralisados pela questão da pandemia, né, mas com a instalação do meliponário, já fica previsto dentro do roteiro do Horto Municipal, né, dentro de tantos assuntos, né, trabalhados, né, a visitação ao meliponário e a população, principalmente as crianças nas visitações, ter essa proximidade com as abelhas, né, entender a importância delas e a proteção. Além dessas atividades, né, do dia a dia, a questão do resgate das abelhas, né, dentro da área urbana, como já fizemos alguns, né, fizemos tanto o resgate de abelhas com ferrão como sem ferrão, e, enfim, um trabalho que vem sido desenvolvido de forma devagar, né, fomos mordidos pelas abelhas sem ferrão e ficamos contaminados, né, e como num ninho, né, como num enxame, numa caixa, né, onde você vai ter o ninho, o sobreninho e a melgueira, né, acredito que hoje o nosso projeto, né, esse projeto trabalhado em conjunto, né, quero inclusive ressaltar o trabalho que o Dr. Júlio vem fazendo, inclusive no monitoramento, no auxílio, em situações onde gerava dúvida e ele presencialmente ia e nos ajudava, nos orienta, né, e agora, né, como me dizendo, né, os discos de cria das abelhas, né, entendo que esse projeto vai ganhando seus discos de cria, né, e em breve novas abelhas, né, que são novos cidadãos e novas cidadãs interessados nesse assunto vão estar ajudando a preservar, né, as abelhas sem ferrão. E, por fim, quero agradecer a oportunidade, mais uma vez, de estar participando desse projeto. É uma forma de preservação a curto, médio e longo prazo, né, com a garantia de alimento, de biodiversidade, não só entre as abelhas, mas de toda a flora, né, enfim, e sempre à disposição para realizar os trabalhos necessários. Obrigado. Beleza. Quero agradecer você, porque você toca, né, o meliponário público, né, do Horto Municipal, aí, maestria, aprendendo, né, tendo desafios. No momento a gente tem a mandaçaia, que está sendo atacada por um predador ali, que está sendo duro o manejo dela, mas nessa região do Brasil, do estado de São Paulo, ela é suscetível, né? Além de não ter florestas, ela também é predada, né, por outros seres. E aí está o trabalho diário aí do manejo também. Eu ia passar para você, Tony, a palavra, contar um pouquinho das suas experiências, né, como gestor da RPPN Amadeu Botelho, e aproveitar para convidá-lo a participar desse grupo de trabalho que a gente está constituindo para elaborar o plano de manejo, e não só o plano de manejo do meliponário do Horto Municipal, mas a gente pensar nas abelhas da cidade, né, tanto na área urbana como rural, para a gente definir ações de manejo para essas abelhas, né, que seja na forma de resgate, seja na forma de educação ambiental, enfim, a gente
mobilizar toda a sociedade. Então, passo a palavra para você, agradeço bastante e contamos com você, com a Secretaria da Agricultura, fazer a ponte com os produtores rurais, né, que tem os seus pequenos fragmentos ainda, que tem suas nascentes com florestas, e aqueles que ainda a gente vai mobilizar para recuperar suas nascentes e matas ciliares, e são os locais de conexão, né, que o Dr. Luiz Fernando comentou, para a gente fazer a expansão do fluxo gênico das abelhas, que não só das abelhas, né, de todos os elementos da biodiversidade. É isso aí, então, Tony. Tá bom, bom dia. Agradeço o convite de vocês de estar participando desse grupo. Realmente são ações muito importantes para o município, para as florestas, para a produção agrícola, para o meio ambiente. Então, acho que não se fala em meio ambiente sem se falar na importância da biodiversidade, e dentro dessa biodiversidade estão as abelhas sem ferrão com um papel fundamental, né? A minha experiência com isso foi através do primeiro curso que teve em Jaú. Não sei se foi o primeiro, mas foi um que eu participei, e a Reserva Ecológica Amadeu Botelho foi parceira, sediamos lá uma parte de visitação e andamos nas trilhas lá, encontramos alguns enxames lá de abelhas sem ferrão na trilha, que estavam ali, o pessoal mais experiente logo foi localizando, então elas estão morando por ali, às vezes a gente até não vê, mas estão lá com certeza. Então, foi meu primeiro contato, assim, tivemos umas aulas teóricas e depois práticas, então foi muito interessante. Também nós estamos trabalhando em parceria aí com o Dr. Luiz, se me permite chamá-lo de Luiz, nos conhecemos há uns 40 anos, a gente se conhece já. Então, o Luiz propôs a gente fazer um plantio lá na mata de árvores melíferas, né? Então, foi muito bem-vindo, e nós reflorestamos lá uma área, enriquecemos uma área de borda com essas árvores. Então, isso já está crescendo lá e já está colaborando com essas abelhas que precisam de alimento, né? Então, colocando árvores específicas, isso aumenta aí o cardápio de alimentação e de material para a casa delas, para cera, para tudo. Então, muito importante esse projeto que o Luiz aí nos ajudou e implantamos lá, né? Como secretário da Agricultura, claro, acho perfeito essa ideia. Até o Cecel outro dia comentou comigo de nós colocarmos nas hortas municipais também alguns enxames, né? Porque é um local público, é um local que tem água, que elas precisam, e tem um ambiente favorável. Então, acho que temos 8 hortas municipais que caberiam alguns enxames no momento que nós tivermos esses enxames, multiplicando alguma coisa. São pontos distantes dentro da cidade, então é interessante também, porque elas vão estar ocupando espaços, né, diferentes. E quanto aos agricultores, com certeza, todo agricultor tem um espaço para isso, e acredito que interesse também. Todo mundo gosta, né, dessas abelhas, e tem sim uma nascente na propriedade, tem alguns já uma matinha, própria área agrícola, em volta de casa tem horta, tem pomar. Então, eu acredito que os agricultores, principalmente os pequenos e médios que moram nos seus sítios, terão muito prazer em participar de uma extensão, né, de aumentar, levar para o campo também essas abelhas que não tem mais, repovoar e recolonizar. Então, acho que como Secretaria de Agricultura nós podemos colaborar muito com isso, e estamos à disposição aí para participar do grupo e ajudar com o que a gente tiver aí de conhecimento, e aprender com vocês também. Então, estamos à disposição.
É isso. Legal, Tony. Bom, eu queria a gente ir encerrando, né, a nossa reunião. No âmbito municipal é um pontapé, dando sequência às atividades que já são realizadas aqui, mas a gente acelerar o pontapé no sentido de a gente acelerar os processos do projeto Abelhas Nativas Sejam Bem-vindas. Nossa ideia dentro desse projeto, no mês de junho, julho e agosto, a gente está trabalhando na elaboração do plano de manejo, definindo ações integradas com o plano de trabalho firmado entre o Ministério Público e a Secretaria do Meio Ambiente de Jaú. E vamos estar realizando outras reuniões públicas aí estendido a outros participantes, ao CONDEMA, por exemplo, que é o Conselho Municipal do Meio Ambiente, entre outros interessados, para a gente começar a ir já numa fase de expansão, de mobilização popular, e a gente deixar como uma meta desse trabalho, né? Na primavera, no início da primavera, dia 23 de setembro, a gente está vindo fazer um lançamento do programa público municipal, com ações já bem claras e definidas, para a gente seguir adiante, né? A primavera, que é uma estação de renascimento, né? Após o inverno. Então, é isso. Então, eu gostaria de deixar o convite a todos que estão nos assistindo. Em breve, a gente vai fazer alguns convites públicos a quem quiser participar e estaremos trabalhando aí de uma maneira bem intensa nessa ação. Então, se alguém quiser se manifestar, promotor, por favor. Celso, me permite um minuto antes do Giovanni. Giovanni, me dá licença só um segundo para eu não perder esse raciocínio. Como esse material vai ficar gravado, né, e várias pessoas vão ter acesso, pode ter interesse em aprender sobre as abelhas, a Embrapa possui um curso de meliponicultura gratuito, dá certificado, inclusive, é um curso muito interessante que vale a pena ser feito. Tá? E também existe um livro que eu recomendo, não ganho por isso, não ganho pela propaganda, mas é da doutora Gena Souza, Meliponicultura Básica para Iniciantes. É um livro muito bacana, é um livro que, não sei se vai conseguir chegar aqui, não vai dar para ver por causa do fundo. É um livro que tem muita ilustração, tem registro das espécies de abelha, fala sobre a polinização, muito acessível, tá? Então, acho que vou deixar registrado para aquelas pessoas que assistirem o vídeo poderem ter o mais material aí para conhecimento sobre as abelhas sem ferrão, tá bom? Obrigado. Giovanni, quer falar alguma coisa? Cecil, agradeço. Só complementando, né? Também citei o nome do Júlio, né? Também se deixar registrado aqui o professor Werner da ETEC, também que nos deu apoio aqui, a Matê lá da Estação Experimental, né? A Maria Tereza, a Samanta lá do Zoológico de Bauru, quando a gente foi fazer a visita para conhecer o espaço do meliponário, né? Como o doutor disse, né? De todos esses órgãos, né? De fato, sempre um se conectando com o outro, né? Então, só estender o agradecimento desses também que nos ajudam. E uma situação que eu fiquei pensando aqui, né? Quando a gente vai trazendo para a urbana essas abelhas, né? De certa forma, muita gente vai tendo ela como um pet, né? Isso já acontece, né? A gente vê, semana retrasada, eu vi uma matéria que em São Paulo pessoas criam uruçu, mandaçá em apartamentos, em sacadas e tudo mais, né? E é engraçado que depois, se a gente for comparar como um pet, um cachorro, um gato, a gente sempre sabe onde ele está, né? Ele está ali em casa, você leva a passear, mas a abelha é um ser livre, né? Então a gente precisa muito da ajuda da população
no evitar o uso dos CIDAs, né? Que é os herbicidas, pesticidas, inseticidas, porque muitos deles, uma simples abelha que encosta, né, num desses CIDAs, né, e volta para o enxame, você perde todo o trabalho. Então, por mais que a gente se dedique, faça todo o manejo, a gente fica exposto a tudo que acontece no ambiente, né? Então, a compreensão e entendimento da população como um todo disso é de fundamental importância também para que o processo de repovoamento e trazer isso cada vez mais para a urbana é fundamental, né? Então, só queria pontuar isso, né? Que em cima de todo o manejo, né, a gente precisa de fato da colaboração de todo mundo, né? Porque uma situação que a abelha visite um lugar ali que tenha um desses CIDAs aí, né? A gente perde um trabalho todo, né? É só isso. Mais uma vez agradeço. Perfeito. Então tá bom. Então, eu acho que é importante esse tipo de observação, Giovanni. Ele tem que ser pensado nas ações da educação ambiental, né? Dentro do plano de manejo que a gente vai estar construindo. E sobre essa recomendação, promotor, a gente vai colocar na descrição do vídeo. Eu vou buscar aqui o site da Embrapa, os links, a gente já coloca para quem for acessar o vídeo, na descrição do vídeo que vai estar disponível no YouTube, também já está lá. Bom, então quero agradecer imensamente a vocês. É uma jornada importante, necessária e bonita a gente seguir nas abelhas nativas sem ferrão, e elas sempre serão bem-vindas aqui em Jaú, e vamos trabalhar para estender o tapete vermelho para elas. Tá bom? Então, agradeço e tenham um ótimo dia a todos. Obrigado. Obrigado. Tchau a todos. Tchau.